são não vinculado porque é um fato do sujeito passivo, não é um fato do Estado. Você tem a oferir receita, faturamento, lucro, o sujeito passivo está fazendo isso. As contribuições são não vinculadas porque não tem uma atividade do Estado, não está afetada a um serviço estatal. O tributo, portanto, da contribuição, a espécie tributária autônoma destinada, porque o dinheiro, aquele dinheiro arrecadado, ele vai especialmente, portanto, para aquela atividade específica. Então, se você tem, portanto, né, uma arrecadação envolvendo a contribuição para a Seguridade Social, o valor gasto vai ter que ser na área de Seguridade Social, Previdência, Saúde e Assistência Social. Então, ele é destinado no que tange, portanto, à arrecadação, né? Portanto, ali perceba que o dinheiro que é arrecadado das contribuições vai para essa finalidade, o produto da arrecadação. É não restituível, diferentemente dos empréstimos compulsórios, esse valor ele entra de maneira definitiva. Então, nós passamos, de certo modo, a esses elementos conceituais, né, das contribuições, para que você consiga ter uma noção das contribuições. Perceba que a gente vai dizer que as contribuições ela é um tributo não vinculado. Você já sabe por que é não vinculado, porque, portanto, ele não é um fato correlacionado a uma atividade do Estado, né? Esse primeiro elemento ele seria, inclusive, até idêntico ao do imposto, né? Porque se o tributo ele é vinculado ou não, isso significaria que nós teríamos até 3 espécies tributárias, mas o que diferencia uma contribuição no fundo é essa afetação jurídica a uma finalidade específica. É o fato de nós termos um tributo destinado. O fato do tributo ser não restituível poderia confundir-se com o empréstimo compulsório, mas o que torna as contribuições de maneira muito especiais no fundo é justamente a afetação jurídica a uma finalidade específica, é dizer que o produto da arrecadação vai para essa finalidade. E aí eu quero destacar para você, né? Quem adota a teoria tripartite fala, portanto, que o artigo 4, inciso 2, ele foi recepcionado. Quem adota a teoria pentapartite, ele fala que esse artigo 4, inciso 2, ele não foi recepcionado. Então, no fundo, o entendimento do Supremo é que esse artigo 4, inciso 2, ele não foi recepcionado. Por quê? Porque ele diz assim, olha, a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação e é irrelevante para qualificar. A destinação legal é irrelevante para qualificar. Veja, isso aqui é uma interpretação literal. Se cair em prova a literalidade, você marca. Mas para o Supremo, isso aqui não foi recepcionado porque justamente a grande destinação, a grande característica da destinação é o que diferencia você dizer que existem as contribuições. Então perceba para ficar muito claro, né? O elemento conceitual da contribuição é você ter um valor que vai ser arrecadado, e esse valor arrecadado, esse produto da arrecadação, ele vai ser gasto, né? Especialmente nessa atividade. Se ele não for gasto nessa atividade pela qual ele foi criado, uma afetação jurídica, sua finalidade específica, nós não temos a característica propriamente da contribuição. Então, talvez seja isso, né, o grande elemento conceitual aqui das contribuições, né? E é interessante que aí o Leandro Paulsen ele vai conceituar as contribuições especiais como um tributo que, apesar de ter uma hipótese de incidência desvinculado de uma atuação estatal, ou seja, não vinculado, ele é juridicamente afetado a uma finalidade específica. E aí as contribuições especiais são tributos teleológicos, ele gosta de dizer, ou seja, são afetados a finalidades específicas, ele tem um caráter finalístico. E eles são vocacionados a servir de instrumento para a atuação do Estado em alguns segmentos, em algumas áreas, por exemplo, as áreas sociais ou áreas econômicas. E aí, consequentemente, você tem elementos conceituais das nossas contribuições. É claro que depois ele vai, de certo modo, né, fazer algumas distinções bem interessantes, que é quanto, eu vou mostrar as divergências para vocês, quanto, por exemplo, a questão de você ter a validade jurídica de uma contribuição, né? Quando essa validade jurídica ela vai estar condicionada à presença da causa que motivou a substituição. E se você, consequentemente, só pode dizer que é válida essa contribuição se você está gastando ela, especialmente com aquela finalidade específica, né? Ele vai defender esse lado. A FMV já cobrou isso também, mas nós temos algumas polêmicas, eu vou mostrar isso para você, o conceito de referibilidade, o que seria isso, né? E, basicamente, a gente percebe que as contribuições especiais, em síntese, eles têm uma estrutura normativa interna, né? Fato gerador e base de cálculo, muitas vezes são próprias de impostos. Isso é bem interessante também. O que é que diferencia, portanto, a contribuição de um imposto? No fundo, o que diferencia uma contribuição de um imposto é a afetação da receita da contribuição e a finalidade estatal específica que está prevista na lei. Então, a afetação jurídica
é um traço conceitual das contribuições especiais e não um mero requisito de validade, tá? Por isso que quando você olha às vezes para a contribuição, você fala, rapaz, parece que a contribuição é igualzinho ao imposto. PIS/COFINS, incide sobre o quê? Receita, faturamento. Ora, PIS/COFINS incide sobre receita, faturamento, tá, beleza, né? Aí você olha PIS/COFINS, receita, faturamento, você olha CSLL, lucro. Aí você olha imposto de renda, lucro, olha RPJ, lucro. Aí você fala, pô, então peraí, eu vou incidir tanto o imposto de renda com lucro, como também a CSLL sobre lucro. Então, perceba que o fato gerador é a base de cálculo, a estrutura normativa, muitas vezes, são idênticas às dos impostos. E isso, portanto, olha para que você perceba, de certo modo, um conceito e fala, bom, aqui nós temos uma espécie que seria um bis in idem e uma bitributação, nesse caso, quando eu tenho tanto a CSLL quanto o RPJ. Isso seria válido? Olha, você está aqui nas minhas aulas, eu sei que você está aprofundando, mas a gente já conversou sobre isso, né? Seria uma hipótese de bis in idem ou seria de bitributação? E seria legítimo ou seria ilegítimo? Rapaz, eu estou trazendo uma pulga atrás da sua orelha, eu sei, mas isso é bem importante. Eu preciso provocar essa pulga. Se não tiver essa pulga, eu não te faço pensar, não te faço raciocinar, mas eu quero que você perceba. O que diferencia essencialmente uma contribuição, no fundo, é a sua afetação jurídica. A afetação jurídica é um traço conceitual das contribuições especiais. Show de bola? Show de bola. Vamos lá.